Obrigado, Bárbara, obrigado, Gabriel. É muito importante, né, a gente abrir esse diálogo e no momento em que a gente também, né, está, enquanto fórum dos fóruns, em um momento de planejamento e de pensar, né, quais os caminhos do fórum, dos fóruns, né. Eu queria levantar algumas questões que eu considero importante, né. Eu achei muito interessante o texto de vocês, porque vai discutir uma questão que é muito presente, né? O texto vai trazendo isso, dialoga e vai trazendo isso de certa forma, que é o patrimonialismo, né? E aí eu fico pensando, é importante que a gente possa pensar, né, em concepção de Estado. Qual é a concepção de Estado que está aí? O Estado, ele se forma, né, desta forma, né, já quando a corte vem com toda a sua entourage, né, eles trazem já um grupo que o Paulo Arantes conceitua, que é um filósofo de São Paulo, que ele vai conceituar como uma casta, né, e essa casta, ela vai passando por processos de mudanças, e aí na estruturação do Estado, principalmente aí, quando Getúlio Vargas estrutura o Estado, né, a gente vai verificar que essa estruturação do Estado, né, esse Estado, ele vai se constituindo pelo setor da burguesia que não se tornou gestor do seu patrimônio, né. E aí essa característica, né, de olhar para o Estado como se o Estado fosse seu bem, fosse seu, né, faz parte dessa lógica, desse pensamento. Eu acho que é importante a gente pensar isso, né, porque não só no exercício político, né, da gestão política, mas na cultura política, né, a gente vai vendo, a gente, no Fórum dos Fóruns, ou quem está em outros espaços discutindo cultura, quando faz alguma crítica, as pessoas da área cultural, né, e não só aqui, mas em outros lugares, tomam essa crítica como um pessoal, porque, né, se o Estado é meu, eu não posso ser criticado, né, as pessoas se entendem como se o Estado a pertencesse, né, e entende a crítica, né, de uma forma muito reativa, porque também entende que a população não tem capacidade de participação, né? A gente tentou romper com essa lógica, romper com essa cultura, romper com essa dinâmica na Constituição de 88. Quando a gente mudou a lógica de concepção do Estado, isso é uma disputa, e é uma disputa que está incompleta, que o Estado era o Estado representativo e a gente, no artigo 1º da Constituição, pela primeira vez a gente diz que ele é representativo, mas ele é participativo. E aí eu entendo também que é colocado no devido lugar da estrutura jurídica do Estado os atores como eles devem ser, uma tentativa, né? O Gabriel, que é advogado, pode me corrigir se eu estiver errado. O principal poder do Estado é o poder instituinte, da sociedade é o poder instituinte, que somos nós, o povo. O poder instituído, que é o Estado e toda essa estrutura, ele existe a partir da nossa vontade, percebe? Eu acho que é interessante que essa discussão ela foi colocada pelo Lula no seu primeiro mandato. Eu não lembro, não sei se vocês acompanharam, mas foi muito importante a fala do Lula, de posse do Lula, que ele diz uma coisa muito interessante, que até hoje eu não vejo as pessoas refletindo muito a respeito disso, que ele diz na fala dele de posse que ele era o primeiro servidor da nação. E isso é algo muito importante, porque ele rompe com essa lógica patrimonialista. Ele diz, eu sirvo vocês, né? E o gestor, né, ele não consegue compreender isso, né, de que ele está nos servindo. E aí a gente tem um problema, que é um problema gravíssimo, né? Que é um problema de uma democracia incompleta, porque se a gente não tem os mecanismos de participação popular respeitados, e aí eu vejo, né, muito seriamente afetada as conferências, seja no seu formato, seja na sua periodicidade, o seu formato é um formato
que não permite a ampla participação da população por N questões, né? Principalmente por uma questão importante, que é o da escuta. O outro problema me colocaram, e eu fiquei muito preocupado com isso, né? A gente passou durante muitos anos discutindo a política de Estado em detrimento da política de governo, que, na verdade, a gente deveria estar pensando não um plano decenal, mas um plano de 20 anos, né? Porque a política de Estado, ela é a política que se constrói durante um período que uma geração possa formar outra geração. Então, são 20 anos, e isso é algo importantíssimo. A gente discutia isso, mas a gente não discutia o plano decenal ou o plano de 20 anos, para fazer, e que as conferências acontecessem a cada 10 anos, porque você alija a participação popular, né? Você precisa fazer, né, conferências permanentes para que o controle popular, para que o controle social, ele aconteça. Eu entendo que aí pode ser de 3 a 4 anos, eu entendo que 4 anos é importante, principalmente que um ano que anteceda a elaboração do plano decenal, do plano plurianual, que é fundamental que esta avaliação, né, esse monitoramento, esse aperfeiçoamento, ele se dê, né, um ano antes que aconteça o plano plurianual. Então, essa é uma questão importante, porque uma questão que nós estamos colocando aqui, que vocês colocam no texto de vocês, é que essa permanência patrimonial, ela fere, né, a estruturação das políticas, da estrutura de Estado, das políticas relacionadas à cultura, né, e que, na ponta, essa constatação, saiu uma pesquisa recente, eu não queria citar ela, porque eu procurei ela e não achei, de que o trabalhador mais precarizado, o setor mais precarizado, é o setor da cultura, né? Então, essa série de problemas, essa série de questões não resolvidas, a consequência é contra, né, a população, né? Então, esse é um debate muito importante, né? Porque essa lógica patrimonialista, ela acaba, né, prejudicando, inclusive, né, o próprio político no longo prazo, né? Porque chega um determinado momento que a população, né, não se reconhece naquele gestor, né, e, obviamente, vai reagir contra isso, ou, nesse momento, reage com voto, mas pode reagir de outras formas. Por quê? Porque não se não se reconhece nessa política que são construídas, né? Mas eu penso que tem uma série de questões que nós precisamos tratar, e principalmente essa questão que é importante, a concepção de Estado, porque a gente vive ainda numa democracia incompleta. Parece que esse processo de transição, de superação de uma lógica de Estado representativo, ou seja, centralizador, autoritário, patrimonialista, nós não o vencemos. Não o vencemos. E esse é um grande problema, né? Eu vi que algumas pessoas colocaram no chat que era importante os mecanismos de controle social. Agora, é importante que a gente tenha os mecanismos de controle social que tenham poder, né? Porque não é possível, por exemplo, eu acho ilógico essa situação que o Conselho Estadual passa, que é de não ter alternância no poder. Como assim? São dois grupos, é paritário, né? Nós temos metade sociedade civil e metade governo, e isso precisa ter uma alternância, porque, vejam só, nesse processo de fragilidade que vocês apresentaram nesse texto, a gente vai ver isso nesta correlação de força entre Estado e sociedade civil, porque mesmo assim, a gente sendo poder instituinte, no conflito, né? Porque a sociedade tem conflitos, a questão não é ter conflitos, o problema é como a gente lida com o conflito. Mas, nesta relação, nós somos a porção mais frágil. Nós podemos dizer que a correlação num conselho é de panela de barro e panela de ferro,
quando se choca, quem quebra é panela de barro, e nós somos panela de barro. E se você não tem alternância de poder, o Estado vai impor permanentemente aquilo que ele quer para o povo, que é a inversão da correlação que deveria ser, que nós, o poder instituinte, deveria nos colocar para o poder instituinte, o instituído, as nossas necessidades, né? Então, eu acho que essa é a grande questão que nós temos que compreender e temos que dialogar, mesmo nessa dificuldade toda com os governantes, para que eles possam compreender, para que a gente possa construir um outro lugar, né? E pensando nesse Estado, que um dos setores mais importante é o setor da cultura, é absurdo, né, a forma como a participação, como as demandas populares, como as demandas dos trabalhadores da cultura é tratada, né, porque não é possível a gente entender que a crítica e o debate, ele nos fere pessoalmente, não pode ferir pessoalmente, principalmente para um servidor, né, público. Nunca isso deve acontecer, né? Um servidor público, inclusive, essa lógica de participação popular deveria ser muito mais aprofundada ainda, e o servidor público deveria ainda ter um outro papel como servidor público mesmo, na relação com o povo, com a sociedade civil, né? E isso também faz parte dessa ideia em relação ao povo, né, de que o povo não pensa, não sabe pensar, não tem contribuição, né, e a gente vai ver que quando esta participação é franqueada, é aberta, é respeitada, a contribuição do povo, a contribuição daqueles que produzem naquele determinado setor, e aqui o da cultura produz muito, né, construiu uma secretaria, né, conquistou uma secretaria na luta, né, ela é muito significativa, ela é muito importante para construir, né, esse outro lugar. Então, eu queria só fazer essa ponderação que eu considero importante para que a gente possa estar abrindo aí a nossa roda de conversa aqui. Já tem algumas pessoas